Que a paz e a graça do Senhor Jesus continue repousando sobre o teu coração. Mais uma vez estou aqui de volta para dar continuidade acerca do meu testemunho, dos relatos que tenho relatado nos outros vídeos anteriores. E aqui eu quero dar continuidade. E sem perda de tempo, eu quero relatar algo que ainda não relatei nos outros vídeos. Me lembro que uma certa feita eu estava sozinho no quarto, já era tarde da noite e já estava dormindo. Me lembro que sempre ali a minha mãe deixava o abajur ligado, só que nesse dia eu estava só. Meu irmão não estava em casa, ele estava participando de algum evento, não me lembro de qual evento ele estava participando. Meu pai estava com certeza de serviço, estava trabalhando, e me lembro que a minha mãe, juntamente com minha irmã, estava no outro quarto, e eu estava sozinho no quarto. E quando foi pela parte da madrugada, eu me despertei, e quando eu me despertei, eu me deparei diante de uma cena terrível. Meu pai estava trabalhando, meu irmão não estava em casa, e eu avistei dois demônios em forma do meu pai e do meu irmão. Um demônio estava em forma do meu pai e o outro do meu irmão. Só que tinha um demônio que estava na forma do meu irmão, ele estava deitado na cama, e o outro que estava na forma do meu pai estava ajoelhado diante daquele outro demônio que estava deitado. E ali realmente foi um terror. E quando eu me deparei com aquela cena, me impactou novamente, o coração acelerou. Mas sempre, como eu tenho dito os meus relatos nos outros vídeos, sempre, a maioria das vezes, sofria calado. E ali via aqueles demônios, e ali cobria o meu rosto, a minha face com aquele lençol, e demorava alguns segundos ou minutos, depois tornava a olhar, lá estava novamente. E nesta ocasião cobria novamente os meus olhos e não olhava mais. Era forte, era algo assim que eu contemplava como se fosse real, como eu estivesse vendo uma pessoa diante de mim conversando de forma claramente. Então eu passei por essas coisas, foram experiências, terríveis que eu passei, e hoje estou relatando segundo o objetivo de testemunhar, acerca desse reino que a Bíblia Sagrada afirma, que dá por nome do reino espiritual, esse reino espiritual de Satanás. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra que existem dois tipos de reino espirituais. Então há dois reinos espirituais, um é o reino espiritual de Deus e o outro é o reino espiritual do diabo. Então esses dois reinos estão em combate. Agora, para o reino de Deus prevalecer ao nosso favor, é preciso darmos lugar conforme a palavra de Deus ela tem nos ensinado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro também que às vezes eu tinha visão quando olhava para o teto da minha residência, a residência dos meus pais. Quando olhava para o teto lá, eu tinha aquela visão, abria-se tipo aquele portal e muitos aviãozinhos passavam um atrás do outro. Realmente, hoje eu posso analisar que era espíritos, por nome de Herê, que perturba a vida das crianças. Então eu tinha essas visões e às vezes olhar para a parede e qualquer coisa que eu olhasse, ou um quadro, qualquer coisa que tivesse uma certa forma, aquele negócio girava na minha visão, girava muito rápido. Era quadro, era tudo, aquele negócio girava na minha visão. Então só eu via essas coisas, esses tipos de perturbação. Me lembro que
eu ainda na minha fase de adolescente, eu comprei um pôster dos Cavaleiros dos Zodíacos, e ali eu fiz um quadrozinho, né, de papelão e apliquei ali esse pôster na parede. E esse pôster, ele tinha um tempo que ele inchava, né, tipo um bucho, aquele quadrozinho que estava na parede dos Cavaleiros dos Zodíacos, ele inchava tipo assim um bucho, aí depois ele abaixava, era constantemente. Então essas coisas não eram normais, porque se trata de coisas espirituais, né? Então é como se fosse uma maldição, como se fosse, não, é uma maldição. É um tipo de maldição que é passado de geração em geração, né? É passado de pai para filho, de avô para neto e daí por diante. Então, conforme eu já tenho dito nos outros vídeos anteriores, que esse mal, que é considerado o mal hereditário, tem que ser destruído através do poder da oração, do jejum, da poderosa palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, né? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa em Jesus Cristo para fazer o impossível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, realmente, eu pude passar por todo esse processo de deploração, né? Como eu posso dizer, de deploração. Então, quantas crianças estão passando por isso? E muitos pais desapercebidamente, mas eu aconselho, segundo as experiências que eu tenho adquirido, que vocês pais se despertem, busquem pela vida de seus filhos, porque é muito importante. Louvado seja Deus. Eu me lembro que uma certa feita, eu estava no interior do meu pai, a Paraíba, e quando foi pela madrugada, eu fui surpreendido na semelhança de 2 bonequinhos. E esses 2 bonequinhos negrinhos, de cor negra, como fossem 2 sombrazinhas, né? E eles começavam a dançar capoeira. Eles começavam a dançar capoeira em cima daquela penteadeira, né? Daquela banca. E ali eu olhava de uma forma natural e até ficava curtindo, sabe? E aquelas 2 sombrinhas, né? E na semelhança de 2 pessoas, eles estavam dançando capoeira, né? Aquela giratória, as escalas se abrindo. Era uma coisa impressionante. E ali por minutos e minutos, e eu ia vendo, né, aquela cena, até que então ali cessava, eu me levantava e depois ia ao banheiro e me prontificava. Então sempre eu tinha essas visões, né? Eu me lembro que também, com uns 3 anos de idade, na Paraíba, eu tive uma visão semelhante assim de uma senhora, de uma senhora, de uma velha, e apareceu para mim. Eu estava na rede, era de tarde, e ali eu acordei assombrado, né? Eu não sabia me expressar ou me defender, mas dizia mais ou menos, e eu dizia assim: foi uma véia, e eu sempre passava por essas cenas terríveis, né? Sempre essas cenas terríveis se repetia constantemente contra a minha vida. E ali eu sofri todas essas aflições, segundo o que eu tenho relatado. Então foram reais. Adquiri todas estas experiências e eu resolvi passar essas experiências, né? Porque eu tenho certeza que certas experiências servem de edificação, de alerta, né? Semelhante a essa da qual estou relatando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você pai, você mãe, você possa lutar pela vida dos seus filhos, né? Porque nós sabemos que existem espíritos malignos, por nome direi, que trabalham, né, na vida das crianças para destruir. E eu tenho relatado algumas características que muitas das vezes se sucede na vida das crianças, segundo o comportamento, né? Quando ela não gosta de escovar os dentes, ela não gosta de calçar sandália, não gosta de tomar banho, ela é rebelde, né? Porque ela está sendo tomada por uma enfermidade espiritual, né? Na vida dela.
Então, analise bem cada característica segundo os comportamentos contrários, né? À sua visão, à sua vista. É muito importante. E tem muitas crianças que passam hora e hora diante de desenhos animados. Tem desenhos animados que tem pessoas que não acreditam, mas que realmente são consagrados ao inimigo, né? Também jogos também. Ela também, assim, às vezes não gosta de estudar, né? Então isso aí são características, né? São sintomas de que essa criança, ela está sendo vítima, né? Está sendo vítima desses espíritos malignos. Então é muito bom a gente analisar, tomar cuidado, o mínimo cuidado, e a gente examinar, analisar o comportamento dos nossos filhos, como eles estão se comportando. E muitas pessoas acham que é normal, porque é medonho, porque aquilo outro, mas que você, pai, e você, mãe, se desperte para buscar pela vida do teu filho, porque o teu filho, futuramente, com certeza, eles é o futuro das nações, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Então, somente eu quero orar pela tua vida neste momento e darei continuidade também, né? Estarei relatando ainda parte do meu testemunho, já na minha fase já adulta, né? Eu quero continuar relatando e com certeza vai servir de edificação e de alerta para você, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, Senhor, este amado ouvinte, abençoa, meu Deus, os meus irmãos em Cristo Jesus, abençoa todos, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Abençoa, Deus poderoso, cada um, Senhor, dos quais tem ouvido o relato, Senhor, do meu testemunho. Meu Deus, vai dando entendimento, vai abrindo, Senhor, a mente, o entendimento espiritual de cada um para entender e compreender acerca das coisas espirituais que são reais e verdadeiras. Meu Deus, abençoa, Senhor, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, e segundo o objetivo, Senhor, deste vídeo, Senhor, do qual foi relatado o meu testemunho, que sirva, meu Deus, de edificação, que sirva de alerta, de advertência para cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, um forte abraço, em nome de Jesus Cristo.